Alexandre sentiu o coração apertar no peito ao clicar no botão de envio da inscrição. A seção de identidade sexual estava preenchida com as palavras que ele nunca imaginara escrever: sou gay em processo de descoberta. Era mentira pura, mas a única forma de garantir a vaga no acampamento de liderança inclusiva no Algarve, o programa que oferecia bolsa integral para a universidade e carta de recomendação para os melhores cursos de Direito em Lisboa. O pai dele, dono de uma pequena empresa de construção em Lisboa, nunca permitiria que o filho passasse 2 semanas longe de casa se soubesse a verdade, e a mãe católica devota já tinha marcado o retiro religioso de verão para ele. Agora, com 19 anos, Alexandre via aquela mentira como o único bilhete de saída da casa sufocante onde o pai repetia todos os dias que homem de verdade casa cedo e sustenta família. O autocarro partiu da estação de Lisboa numa manhã quente de julho e ele sentou-se ao lado de uma rapariga chamada Sofia que falava animada sobre o seu orgulho em ser lésbica desde os 15 anos. Alexandre sorriu forçado e murmurou algo sobre estar ainda a descobrir-se o que era verdade só a meio. Ao chegar ao acampamento em Albufeira, as tendas brancas erguiam-se entre pinheiros e o mar ao fundo brilhava como uma promessa. O coordenador, um homem de 30 e poucos anos chamado Rui, pediu que todos se apresentassem em círculo. Quando chegou a vez de Alexandre, a voz saiu firme, mas por dentro ele tremia. Sou Alexandre e sou gay, disse ele, e o grupo aplaudiu com calor. Naquela noite, na tenda partilhada com 4 outros rapazes, ele ficou acordado a olhar o teto de lona pensando no preço daquela frase. Miguel, o melhor amigo de infância, que era abertamente gay desde o secundário, tinha insistido que o acampamento mudaria a vida dele, mas nunca soube que Alexandre mentira para entrar. No dia seguinte, as atividades começaram com workshops sobre liderança inclusiva e Alexandre participou ativamente, fingindo interesse profundo nas histórias de coming out dos outros. Sentia-se culpado, mas também livre, pela primeira vez longe dos olhares do pai que o vigiava como se qualquer desvio fosse pecado mortal. Durante o almoço conheceu Pedro, um rapaz de 21 anos de Porto que falava com paixão sobre os direitos da comunidade e tinha um sorriso que fazia Alexandre desviar o olhar sem entender porquê. Pedro perguntou-lhe quando é que ele se assumira e Alexandre inventou uma história sobre uma carta que nunca escrevera. As palavras saíam-lhe com facilidade, mas cada uma deixava um gosto amargo. À tarde, durante a trilha pela serra, Pedro caminhou ao lado dele e conversaram sobre sonhos futuros. Alexandre sentia o peito apertar quando Pedro lhe tocava no braço por acaso. Era só amizade, disse para si mesmo. Mas no fundo uma semente de dúvida plantava-se. A noite trouxe a fogueira e histórias pessoais. Alexandre ouviu rapazes e raparigas contarem as rejeições familiares, as lágrimas, as vitórias. Ele contou a sua versão fabricada e o grupo abraçou-o. Rui, o coordenador, notou o brilho nos olhos dele e disse-lhe baixinho que o acampamento era espaço seguro. Alexandre sorriu, mas por dentro perguntava-se quanto tempo conseguiria manter a farsa sem se perder. O telemóvel tocou tarde da noite, era o pai perguntando se o acampamento era mesmo só liderança. Alexandre mentiu novamente dizendo que sim e desligou com as mãos a tremer. O primeiro dia terminara e a mentira já começava a pesar como uma âncora no peito dele. No segundo dia o sol do Algarve queimava a pele e as atividades intensificaram-se. O grupo dividiu-se em equipas para um exercício de resolução de conflitos e Alexandre foi colocado com Pedro e 2 raparigas. O tema era como lidar com rejeição familiar. Pedro contou abertamente como o pai o expulsara de casa aos 17 anos e como a mãe ainda não falava com ele. Alexandre ouvia e sentia um nó na garganta porque a história dele era parecida, só que invertida. Ele era um mentiroso que usava a dor alheia para ganhar vantagem. Quando chegou a vez dele, falou devagar, inventando detalhes sobre um pai que não aceitava e uma mãe que chorava todas as noites. Os colegas abraçaram-no e Pedro apertou-lhe o ombro com força, dizendo que ele era corajoso. O toque durou um segundo ou mais e Alexandre sentiu um calor estranho subir pelo pescoço. À noite, no jantar coletivo, Pedro sentou-se ao lado dele e conversaram sobre livros e música. Alexandre descobriu que partilhavam o gosto por fado moderno e riram juntos pela primeira vez de verdade. Mas quando Pedro perguntou sobre relacionamentos passados, Alexandre gaguejou e mudou de assunto. No fundo, ele nunca tivera namorada séria, só beijos rápidos na escola para manter as aparências. A dúvida crescia. Seria normal sentir-se tão à vontade com Pedro, ou era o ambiente do acampamento que o confundia? No terceiro dia, uma atividade de confiança cega fez Alexandre ser guiado por Pedro através de um percurso na floresta. Com os olhos vendados, ele sentia apenas a mão quente de Pedro na sua e a voz calma a guiá-lo. Por um instante esqueceu a mentira e sentiu-se seguro de uma forma que nunca sentira com ninguém. Quando tirou a venda, os olhos de Pedro estavam fixos nos dele e o ar pareceu carregado. Alexandre recuou rapidamente, murmurando obrigado.
À tarde o pai ligou novamente mais insistente querendo saber detalhes do programa. Alexandre mentiu com mais detalhes dizendo que era sobre liderança empresarial e desligou suado. Sofia, a rapariga do autocarro, aproximou-se e perguntou se ele estava bem. Ele disse que sim, mas ela pareceu notar algo. Nessa noite, durante a sessão de partilha coletiva, um rapaz chamado João confrontou o grupo dizendo que sentia que alguns não eram autênticos. Alexandre gelou, mas ninguém apontou para ele. Pedro defendeu a inclusão e o momento passou. Mas as palavras de João ficaram a ecoar na cabeça de Alexandre. Ele começou a questionar-se se a mentira não estava a revelar algo mais profundo. No quarto dia, uma oficina de teatro emocional fez cada um representar a sua maior medo. Alexandre representou o momento em que o pai o expulsava de casa. As lágrimas vieram reais porque ele imaginava o dia em que a verdade saísse. Pedro abraçou-o depois e disse que ele não estava sozinho. O abraço durou mais do que o necessário e Alexandre sentiu o coração acelerar de forma que não conseguia explicar. Nessa noite, sozinho na tenda, ele escreveu no diário escondido que talvez a mentira estivesse a mostrar-lhe quem ele realmente era, mas riscou imediatamente a frase com raiva. O acampamento estava a meio e a tensão interna crescia como uma onda prestes a rebentar. O pai enviou mensagem dizendo que a mãe rezava por ele todas as noites e Alexandre sentiu o peso da culpa dobrar-se. A segunda semana trouxe o ponto alto do acampamento, uma simulação de debate público sobre direitos LGBT em Portugal. Alexandre foi escolhido para defender a posição conservadora para treinar empatia. Ele preparou argumentos que o pai usaria em casa e, quando os apresentou, o grupo aplaudiu a sua capacidade de ver os dois lados. Pedro elogiou-o depois dizendo que ele tinha talento para a advocacia. Os dois passaram a tarde a caminhar pela praia e Pedro abriu-se sobre uma relação tóxica passada. Alexandre ouviu em silêncio e pela primeira vez falou sobre o medo real de decepcionar a família. Não era mentira completa, mas omitia a parte da inscrição falsa. Pedro tocou-lhe na mão e disse que o amor verdadeiro não pede disfarces. Alexandre retirou a mão rapidamente, sentindo o rosto arder. Nessa noite, uma festa de meio acampamento aconteceu com música e dança. Alexandre dançou com o grupo, mas quando Pedro puxou para uma dança mais lenta, ele sentiu o corpo inteiro reagir de forma que nunca sentira com raparigas. O cheiro de Pedro, o calor da pele, o olhar direto, tudo o confundia. Ele desculpou-se e saiu para a praia sozinho. Ali sentado na areia, pensou na mãe que o criara com histórias de santos e no pai que batia na mesa quando via notícias sobre casamentos iguais. A mentira que começara como estratégia agora parecia uma prisão. No dia seguinte, Rui, o coordenador, chamou-o para uma conversa privada. Disse que notava algo diferente nele e perguntou se precisava de apoio. Alexandre negou tudo, mas as palavras de Rui ficaram. O telemóvel tocou, era a mãe chorosa perguntando por que ele não ligava mais. Ele mentiu dizendo que estava ocupado com workshops e desligou com lágrimas nos olhos. A atividade final da semana foi uma carta para o eu futuro. Alexandre escreveu que esperava ser livre um dia, mas rasgou a carta antes de entregar. Pedro encontrou-o depois e os dois sentaram-se na duna a ver o pôr do sol. Pedro confessou que gostava dele mais do que como amigo. Alexandre ficou paralisado e murmurou que precisava de tempo. A noite foi de insônia. No último dia do acampamento, o grupo fez um círculo de despedida e cada um disse uma palavra de gratidão. Quando chegou a vez de Alexandre, ele disse verdade e sentiu o peito abrir-se. Pedro abraçou-o longo e apertado e Alexandre retribuiu sem pensar. O autocarro de regresso a Lisboa partiu com promessas de contacto. Alexandre voltou para casa com a bolsa garantida, mas o coração em tumulto. O pai recebeu-o com um abraço seco e perguntou se aprendera algo útil. Alexandre disse que sim e subiu para o quarto, onde chorou pela primeira vez em anos. A mentira sobrevivera ao acampamento, mas mudara-o para sempre. Os anos seguintes foram uma corrida para esquecer. Alexandre entrou na Faculdade de Direito em Lisboa com a bolsa do acampamento e mergulhou nos estudos para não pensar. Namorou duas raparigas uma após outra para provar a si mesmo que o que sentira com Pedro fora a ilusão do verão. A primeira relação durou 6 meses e terminou quando ela disse que ele parecia distante. A segunda foi com Ana, filha de amigos do pai, uma rapariga tradicional que a mãe adorava. Eles ficaram noivos aos 25 anos e o pai deu-lhe um emprego na empresa familiar. Mas à noite Alexandre acordava com sonhos onde via o rosto de Pedro na praia do Algarve. Ele nunca contactara Pedro depois do acampamento por medo. Um dia, numa conferência em Porto, encontrou Sofia do acampamento. Ela abraçou-o e perguntou como estava a vida dele como gay assumido.
Alexandre gelou e disse que estava bem, mas mudou de assunto rapidamente. Sofia franziu a testa, mas não insistiu. A vida continuou. O pai pressionava para o casamento com Ana e a mãe planeava o batizado dos futuros netos. Alexandre sentia-se preso num papel que escolhera, mas que agora o sufocava. Aos 27 anos, numa festa de empresa, conheceu Miguel, um arquiteto de 30 anos com olhos castanhos profundos e um sorriso fácil. Eles conversaram a noite toda e Alexandre sentiu o mesmo calor que sentira anos antes com Pedro. Desta vez não fugiu. Encontraram-se várias vezes em segredo e Miguel tornou-se o primeiro homem que Alexandre beijou de verdade. O mundo abriu-se. Mas o segredo pesava. Ana começou a suspeitar e confrontou-o uma noite dizendo que ele mudara. Alexandre negou, mas a culpa crescia. Então um dia recebeu mensagem de um número desconhecido. Era Pedro. Encontraram-o através de redes sociais e queria saber como estava. O reencontro aconteceu num café em Lisboa. Pedro, agora professor, contou que casara e divorciara e que pensava muitas vezes no acampamento. Alexandre confessou finalmente que mentira na inscrição. Pedro ficou em silêncio longo, depois disse que se sentira usado, mas que entendia o desespero. O abraço de despedida foi amargo. Alexandre voltou para casa e nessa noite contou tudo a Miguel. Miguel abraçou-o e disse que o passado não definia o presente. Mas a bomba explodiu quando Sofia encontrou Pedro online e os dois perceberam a mentira inicial. Sofia enviou mensagem a Alexandre dizendo que ele traíra a confiança de toda a comunidade. O escândalo espalhou-se em círculos pequenos. O pai ouviu rumores e confrontou-o numa noite chuvosa em casa. Tu mentiste para entrar naquele acampamento, gritou ele, e agora és mesmo isso. A mãe chorou e o noivado com Ana terminou no dia seguinte. Alexandre perdeu o emprego na empresa familiar e mudou-se para um pequeno apartamento em Lisboa. A dor era imensa, mas pela primeira vez ele sentia-se vivo. O confronto final aconteceu num domingo de almoço que a mãe insistiu em marcar para tentar reconciliação. O pai estava lá rígido e a mãe com os olhos vermelhos. Alexandre levou Miguel consigo pela primeira vez. Quando apresentou Miguel como seu companheiro, o silêncio caiu como uma pedra. O pai levantou-se e disse que não reconhecia mais o filho que criara. A mãe implorou que pensasse na família. Alexandre falou com voz firme sobre a mentira que começara tudo, mas que o levara à verdade mais profunda. Contou cada passo da dúvida, da dor, da aceitação. Miguel segurou-lhe a mão o tempo todo. O pai saiu da sala batendo a porta e a mãe ficou a chorar dizendo que rezaria por ele. Alexandre saiu dali com o coração partido, mas livre. Meses depois recebeu carta do pai, uma página curta onde ele dizia que precisava de tempo, mas que o amava apesar de tudo. Pedro enviou mensagem de apoio dizendo que perdoara a mentira porque via o homem que Alexandre se tornara. A vida estabilizou. Alexandre abriu o seu próprio escritório de advocacia focado em direitos humanos e Miguel mudou-se para viver com ele. Numa tarde de verão em Lisboa, os dois subiram ao mirador e olharam a cidade. Alexandre pensou no rapaz de 19 anos que mentira para ganhar uma bolsa e sorriu. O preço fora alto, mas a liberdade valera cada lágrima. A família ainda não aceitava completamente, mas a mãe começava a ligar aos domingos. Miguel beijou-o na testa e disse que o orgulhava. Alexandre soube então que a mentira inicial não fora erro, mas o catalisador que o obrigara a enfrentar-se. O sol descia sobre o Tejo e o futuro parecia possível pela primeira vez. Será que a mentira inicial de Alexandre invalida a identidade verdadeira que ele descobriu anos depois, ou o sofrimento causado foi o preço justo pela sua liberdade e felicidade?